Bom dia, meu povo. Mais uma mistão de Corinthians chegando na área e a gente tem alguns assuntos sim a tratar aqui sobre o Corinthians, beleza? O primeiro deles já é um que, cara, vocês já devem ter visto, repercutiu muito e até porque foi um ato muito grande do Memphis Depay, né? O Memphis, pra quem não sabe, ele, cara, foi logo nessa manhã, tá? Ele tweetou em resposta ao Fabrício Romano, que é um dos jornalistas mais renomados do mundo do futebol, é o cara mais respeitado no ramo lá fora, europeu. Enfim, o cara é brabo, o Fabrício Romano, ele é uma das referências jornalísticas ali no mundo do futebol. E o Fabrício tinha informado sobre o André, né? Ele possivelmente ir pro Milan. Que o Milan, olha aqui pra vocês verem, ó. O Milan não tem planos de melhorar a oferta deles pelo o André do Corinthians depois de ter aceitado a proposta, né? Então, tipo assim, o Milan, ele deixa bem claro. O acordo para ser feito em breve tem que ser nas condições que o Milan já colocou pro Corinthians e já foram aceitas, ou isso não realmente não vai acontecer. E provavelmente não vai acontecer, né? O Corinthians, o Stabile, já falou que não vai aceitar essa proposta do Milan, que eles vão esperar algo melhor, e que, de novo, né, vou ressaltar aqui, o Corinthians só não vendeu o André por conta da repercussão da torcida e por conta da repercussão da opinião do Dorival sobre essa transferência, tá? Porque o Dorival deixou claro, é um atleta que seria difícil a gente achar, que é um atleta que faz parte de um dos pilares do time, do esquema que ele monta, né? Que o Dorival veio aqui para ganhar títulos. Se o André sair, essa chance ela diminui, e ele deixou isso bem claro. Ele não entrou aqui para fazer o Corinthians ter retorno financeiro, nem nada. Ele veio aqui para ganhar título, para ganhar taça, e o André vai ser vital para isso ainda mais esse ano, correto? Mas beleza. Tendo relembrado um pouco desse assunto, eu quero vir aqui falar para vocês do que importa, né? O Memphis Depay respondeu esse tweet do Fabrício Romano. E ele falou que, olha aqui, cara, que ato gigantesco, tá? Ele falou: "O André é um dos maiores talentos que eu já vi em toda a minha carreira. Muitos clubes vão vir atrás dessa jovem estrela. Então eu espero que a gente não venda ele rápido por um dinheiro fácil. Ele é um grande jogador, um grande player, honestamente. Então, cara, o meu inglês não é muito forte, mas eu fiz aqui uma tradução porca aqui pra vocês, tá? Mas enfim, é um cara do elenco do Corinthians valorizando o André, velho. E aí você pega e analisa um pouco mais dessa situação. O Memphis, ele não vem jogando muito bem nesse ano de 2026, bem longe disso. O Memphis está longe de performar o que ele mesmo já performou aqui dentro do Corinthians, tá? Tá fazendo péssimos jogos. Mas aí você para e analisa a importância do Memphis para a instituição Esporte Clube Corinthians Paulista. É um cara que se importa com a gestão do clube, é um cara que se importa com o futuro, com o que é projetado para o Corinthians e que principalmente sabe analisar algumas situações e colocar a opinião dele em pauta, que a opinião dele importa. A opinião dele é de estrela, é de um cara global. Então o que ele falar vai repercutir. E o Mendes falar isso sobre o André, cara, é maravilhoso. É maravilhoso porque, por exemplo, se a gente vende o André, facilmente viria dinheiro para poder pagar, por exemplo, as dívidas com o Memphis, que estão chegando a mais ou menos 40 milhões. Mas ao invés disso, o cara sabe da condição financeira do clube, sabe da importância do André pro time, sabe que ele pode se valorizar ainda mais e se posiciona em relação a isso. Cara, isso é muito importante. É muito foda você ver alguém como o Memphis falando em situações como essas. Porque valoriza mais o André, valoriza mais o jogador e só demonstra ainda mais a forma com que ele se importa com o Corinthians. E de novo, eu acredito facilmente que o Memphis volte a performar como ele já performava daqui a um tempo antes no Corinthians, tá? Eu acredito facilmente que ele pode dar essa volta por cima como ele já deu antes. Então, assim, o Memphis ele vai continuar aqui no Corinthians. Eu espero que ele renove de verdade, tá? Porque ele vai ser importante nesse ano, ainda mais por conta desses posicionamentos dele, como por exemplo aconteceu na final da Copa do Brasil, que eu acho extremamente importante, beleza? Agora, mudando um pouco de assunto, depois, cara, desse posicionamento fenomenal do Memphis, a gente vai falar aqui de um cara que chegou, de que tá se adaptando e que provavelmente pode entrar contra o Coritiba nessa próxima rodada do Brasileirão, tá? E estamos falando do Zaccaria Labiade. Sim,
O Labia, de segundo informações, tá? Vou até que dar os créditos pro time do povo, que escreveu aqui o tweet, tá? O time do povo, ele escreveu o seguinte: segundo informações do GE, o Labiad ele apresentou evolução física rápida e boa adaptação tática, o que aumentou a expectativa de que ele possa ficar à disposição para o jogo contra o Coritiba pelo Brasileirão, tá? O posicionamento em campo de Zaca, como o Zacaria é chamado pelos jogadores do Corinthians, o apelido do cara é Zaca, muito foda, tem chamado a atenção nos bastidores do clube. Diferente do Garro, que é como meia mais organizador e responsável por lançar os companheiros, o marroquino tem como principais características o drible em espaço curto e a capacidade de criar conexões entre setores do campo. De verdade mesmo, pelos vídeos que eu vi do Labiad, eu vejo o estilo dele não igual, claro, mas muito parecido com o que, por exemplo, o Coronado ele jogava aqui no Corinthians, tá? Óbvio que estamos falando de outro contexto, outro estilo de jogador. O Labiad, como foi apresentado aqui no texto, ele tem uma característica mais profunda de dar drible em espaço curto, de fazer mais conexões, mas o Coronado também conseguia fazer algum desses papéis, só que era muito irregular e se lesionava bastante. É ver como o Labiad vai performar, tá? Mas a notícia é essa. A notícia é que o Labiad, ele vem se adaptando aos treinos, que o Zaca, né? O Zaca, ele vem performando muito bem nos treinos, que vem surpreendendo o Dorival Júnior e que é capaz, sim, dele estrear já contra o Curitiba nesse Brasileirão, tá? E pelo que eu vejo o pessoal falando, os setoristas também informando, é que é um cara que vai agregar e muito bem ao time do Corinthians, tá? Ao elenco do Corinthians. É um cara importante para poder fazer essa encorpada no elenco, ainda mais pelas características dele, como eu falei. É um cara que se parece, tá? Óbvio. De novo, é um outro contexto, é um outro estilo de jogo, mas tem algumas características similares do Zacaria comparadas ao do Igor Coronado, tá? São características similares, não tô falando que é igual, beleza? Agora é ver se essa performance que ele tem nos treinos ele consegue replicar dentro de campo, porque ele vai ser sim importante, tá? Para quando um bidon sair, para quando um Garro sair e não tiver um meia armador ali exatamente, o Zacaria pode cumprir bem essa função e acho que ele pode sim surpreender, tá? Muitos da torcida têm um preconceito com o cara por ele ser marroquino, vir de um outro contexto de futebol, mas irmão, eu confio nos amigos do Memphis, tá? Vou falar aqui a verdade pra você. Eu confio nos amigos do Memphis. Eu acho que quando esses caras como o Zacari e Lingard vêm aqui, o Memphis ele dá o papo pros caras, ele fala que é um clube gigante, que é um outro contexto, que é uma atmosfera diferente, que aqui a cobrança e a pressão é muito forte. O Zaccaria mesmo em coletiva falou que ele tá acostumado em pressão e que ele não veio aqui pra passear, que veio aqui pra jogar futebol realmente. Então assim, eu deposito esperanças de verdade no Zaccaria, tá? E é bom ver essa notícia de que ele tá surpreendendo nos treinos e surpreendendo o próprio Dorival Júnior, beleza? Agora, velho, um outro assunto que eu queria discutir com vocês, tá bom? Um outro assunto que, velho, de verdade, só veio em pauta porque é o Corinthians. Não tem outra. Só vem em pauta porque é o Corinthians. E eu tô falando disso daqui, ó. Nunca na história de uma Copa do Mundo a discussão de terceiro goleiro foi tão colocada em pauta como nessa daqui de 2026, né? Quem vai ser o terceiro goleiro da seleção? Quem? Eu nunca vi ter uma discussão tão grande de quem vai ser o terceiro goleiro na Copa do Mundo como que tá acontecendo agora. Os caras estão loucos, estão espumando pelo fato do Hugo Souza poder ir para a Copa do Mundo como terceiro goleiro. Aí eu pergunto para vocês, cara, por que estão dando tanta relevância para a posição de terceiro goleiro? E eu respondo a vocês, é porque tá envolvido o goleiro do Corinthians, gente. É simples. Em 2018 foi a mesma coisa com o Cássio. Eles só espumam. Eles só falam de goleiros como Everson, Léo Jardim e dentre outros, porque é o Hugo Souza sendo comentado em pauta. Se fosse o Bento, de novo, o Bento, que é um goleiro que é limitadíssimo para a seleção brasileira, se fosse ele indo para terceiro goleiro, ninguém falaria nada. Só estão falando porque é o Hugo Souza. E, de novo, é extremamente merecido, não tem como. Você não pode ser clubista ao ponto de achar que o Hugo não tem que ir para a Copa. O Hugo é o melhor catador de pênaltis do Brasil hoje. Qual a dificuldade de reconhecer isso, velho? Qual a dificuldade? Terceiro goleiro, irmão. Estão discutindo mais terceiro goleiro do que o meio-campo titular da seleção ou a zaga. Incrível! Então, assim, pelo amor de Deus, reconheçam
que o Hugo é o melhor catador de pênaltis do Brasil hoje, que a média dele é insana em quase um ano e meio, mais de 14 pênaltis defendidos, reconheço que ele deve ir para a Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, entende? Porque, de novo, olha aqui, por exemplo, eles estão comparando com o Everson, irmão. Everson, beleza. Eu nem acho o Everson um mau goleiro, tá? Eu acho o Everson um goleiro bom, regular, que inclusive eu acho subestimado. Muita pouca gente fala dele. Mas não tem por que você colocar ele em pauta agora, que o Hugo Souza já fez a história dele e que tá pronto para ir para a seleção para ser terceiro goleiro, de novo, repercutir isso lá que o Everson merece muito mais do que o Hugo e para a Copa do Mundo. Não, mano, não merece, pelo amor de Deus. Todo mundo já sabe. Então, olha aqui a média. O Hugo, ele teve um total de 46 pênaltis disputados, né? E ele defendeu desses 46, 14. 14. O Everson, em 93, teve 20. Cara, se o Hugo, em 46 disputas de pênaltis, teve 14 pênaltis defendidos, imagina quando ele tiver com 93. A média vai ser muito mais. O número vai aumentar de pênalti defendido, isso é claro. Então, assim, mesmo se for para catar pênalti, o Hugo, assim, é melhor que o Everson. Então, pelo amor de Deus, mano, essa discussão é muito, é muito sem pé nem cabeça e é só porque se trata de Corinthians. Os antes piram, eu falo pra vocês. E é isso, tá? O Hugo tem que ir pra Copa e todo mundo aqui já sabe. Todo mundo aqui já sabe. E rapaziada, esses foram os assuntos, tá? Mais um Mistão de Corinthians aqui entregue pra vocês. E é isso. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo. Deixa o like de vocês, compartilha o vídeo que ajuda demais aqui a crescer o canal Visão Alvinegra. Tamo junto. Agora a gente vai mirar, né, o pré-jogo para Corinthians e Coritiba que vai acontecer agora no meio da semana pelo Brasileirão. E é isso. Vamos junto, é nóis e vai Corinthians.